A paz do Senhor, amados irmãos. Louvado seja Deus que nos permite mais uma oportunidade de estarmos aqui unidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta tarde, depois de uma ceia maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Como foi bom estar entre os irmãos na manhã deste dia, participando do corpo e do sangue do Senhor. Eu já estava com saudade, irmãos, de sentir este calor humano, se bem que com algumas restrições, sem poder abraçar, sem poder nos cumprimentar calorosamente, mas o amor que nos une certamente nos trouxe a alegria de estarmos juntos. Eu louvo a Deus por cada irmão que nesta manhã pôde estar em todas as nossas congregações, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus, da ceia do Senhor, e logo mais à noite, se Deus assim nos permitir, se Jesus não voltar até lá, nós estaremos aqui novamente em mais um culto de louvor a Deus, e neste culto, às 19h30, estarei novamente agradecendo os irmãos e externando a nossa alegria de termos participado juntos do corpo e do sangue do Senhor. Foi bom para você a ceia hoje de manhã? Glória a Deus, para mim foi uma alegria muito grande. Confesso aos irmãos que estava desejoso por este dia e foi muito bom estar entre os irmãos e poder participar e ministrar também o corpo e o sangue do Senhor aos irmãos. Nos resta, irmãos, muito trabalho, aqueles que não puderam participar por conta de estar no grupo de risco. Agora, durante a semana, nós estaremos nos revezando entre os obreiros para poder servir aos irmãos que manifestarem o desejo de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus e que não puderam estar presentes, que não for que nos apoiou neste trabalho, e que Deus possa abençoá-lo, pastor, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a irmã Nazaré e toda a sua família. Também quero já aqui, irmãos, louvar a Deus pela vida do nosso irmão evangelista Adalberto, que se faz presente aqui na tarde deste dia, para veicularmos esta aula, e a nossa irmã missionária Lisbiane correu comigo durante toda a manhã nesta Santa Ceia abençoada de hoje e já está aqui conosco também nesta aula de Escola Bíblica Dominical. Então que Deus possa abençoar os nossos irmãos que estão prontos para trabalhar para o Senhor no nome santo do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. E eu creio que você é um iluminado de Deus. E esta aula certamente falará ao seu coração. Mas antes, irmãos, de prosseguirmos louvando ao Senhor e prosseguirmos com a leitura, eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos fazer uma oração juntos para iniciar esta aula de Escola Bíblica Dominical. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor bondoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Deus, por tudo quanto tem nos feito o Senhor. Te louvamos, Deus, e agradecemos pela maravilhosa ceia, Senhor, que participamos nas primeiras horas deste dia. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estiveram conosco ali, Senhor, na ceia. E aqueles, Senhor, que não estiveram, que não puderam ir, que o Senhor possa nos dar graça, Senhor. Meu Deus querido, para estar servindo os nossos irmãos. Eu agradeço ao Senhor também, meu Deus, por essa oportunidade de estar veiculando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, sabendo que a Tua obra ela não para, Senhor, e que nós precisamos seguir avante. Abençoa, Senhor, o nosso irmão evangelista Adalberto em mais uma aula. Abençoa os nossos irmãos, meu Deus querido, que também estão gravando a aula, Senhor, dos adolescentes e a aula dos jovens. Que o Senhor possa abençoar a nossa missionária Lisbiane, que aqui está para entoar louvores ao Senhor. Deus querido, e os alunos, professores, superintendentes e dirigentes que estão aí do outro lado, Senhor, sentados para aprender, meu Deus querido, um pouquinho mais da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, é o que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A nossa irmã missionária Lisbiane já se encontra com a oportunidade para louvar o nome do Senhor com um hino sacrossanto da nossa harpa cristã na tarde deste dia. Glória a Deus.
Amém. Quero cumprimentar todos nesta tarde, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com o número 491, amém? Glórias a Deus. 491 na nossa harpa. A poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e agradeço pela rica oportunidade. Graças a Deus, que Deus abençoe a nossa irmã missionária Lisbiane por esse lindo louvor da harpa cristã que nos trouxe em mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós, irmãos, estamos estudando a lição de número 4, lição datada em 26 de abril. É bem verdade que hoje não pela manhã, agora à tarde, mas continuamos na mesma fé, na mesma esperança de que Cristo terá uma boa palavra no nosso coração através dessa aula de escola bíblica dominical. A aula de número 4 trata da iluminação espiritual do crente. O texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, de capítulo 1, o verso é o verso de número 17, Efésios capítulo 1, verso número 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, a verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosa riqueza conferida dos eleitos pela graça do poder de Deus. Aí está a verdade prática da nossa lição de hoje. O texto bíblico da leitura em classe está em Efésios de capítulo 1, de verso 15 ao verso de número 23. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia na mão, na mente, no coração. Aleluia.
Abra a sua Bíblia no texto do Efésios, de capítulo 1, do verso 15 ao verso de número 23, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência, grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todos os principados e poderes e potestades e domínios, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre Cristo como a igreja como corpo e Cristo como o cabeça. Vamos entender isso e certamente Deus já tem depositado esta palavra, este ensinamento no coração do nosso irmão evangelista Adalberto. Eu quero aqui fazer mais uma oração com os irmãos e posteriormente o nosso irmão evangelista Adalberto já se encontra com a oportunidade nesta tarde para poder ministrar o ensinamento desta aula no dia de hoje. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, pois até aqui, Senhor, já sentimos a tua presença e sabemos que o Senhor tem muito a nos ensinar. Usa o teu servo, o nosso irmão evangelista Adalberto, aquele quem tu escolhestes na tarde deste dia, para poder, Senhor, ministrar esta aula. Abençoa, Senhor, o teu servo, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Irmão evangelista Adalberto está com a oportunidade já desde já, em nome de Jesus. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de podermos nos reunirmos mesmo à distância para aprendermos a palavra de Deus em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4 do dia 26 de abril de 2020. Então eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão aí nos assistindo, os nossos professores, superintendentes, alunos da Escola Bíblica Dominical, todos os nossos irmãos dirigentes de congregação. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor setorial, pastor Daniel Chagas, missionária Nazaré. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Maurício e a missionária Lisbiane, que nesse tempo aí de reclusão tem nos dado todo o apoio na Escola Bíblica Dominical para podermos transmitir as nossas aulas para que todos os nossos professores, alunos, superintendentes possam aí participar da Escola Bíblica Dominical, acompanhando as aulas, as lições, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Como o pastor já disse, a lição é a 4, já foi lido aqui texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Nós vamos aqui dar sequência a partir da introdução dessa lição, cujo tema é a iluminação espiritual do crente. Um tema muito bom nesta lição. E partindo aqui da introdução, você que tem a sua revista aí pode nos acompanhar juntamente com a Bíblia Sagrada, até porque a Bíblia é a base do nosso estudo, né?
é a base da nossa lição, então a Bíblia tem que estar presente. Então, na introdução, o autor da lição diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma aula, todos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então perceba que desde a introdução aqui da nossa lição, já temos aqui uma finalidade muito bem definida sobre a proposta da lição de hoje, né? Paulo inicia a sentença dos versículos aqui que foi lido na leitura bíblica em classe, versículo 15 ao versículo 23. Ele inicia essa sentença para nos despertar pela busca, né, do louvor a Deus, da adoração ao Senhor, nos envolvermos nessa doxologia, como já aprendemos em lições anteriores, nos envolvermos nisso e, não obstante, buscar, que é aqui a ênfase principal de todos os tópicos da nossa lição de hoje, é buscar, Paulo ele desperta a igreja em Éfeso para buscar a iluminação do Espírito, para que haja uma compreender o quê? A dimensão da nossa chamada, a dimensão da vocação, não obstante também a dimensão da herança divina e também entendermos a grandeza do poder de Deus. Então aqui é a ênfase da lição de hoje, né? Paulo dando esse despertamento à igreja em Éfeso e a nós também nesta tarde, nesta lição, neste dia que o Senhor nos deu. O Espírito de Deus, através dessa lição, vem nos despertar sobre a importância, né, de nós termos a busca dessa compreensão, a fim de que a nossa mente seja iluminada para compreendermos isso. Dito isso, eu até já na introdução quero compartilhar um pensamento aqui aos irmãos sobre a importância de ter a mente iluminada acerca da nossa chamada, acerca da nossa herança divina e também da compreensão da sobreexcelente, da grandeza, do extraordinário poder do nosso Deus. Um pensamento que diz assim: ter os olhos iluminados implica em ver melhor, ter um conhecimento mais claro das bênçãos divinamente recebidas. Então, essa iluminação que nós estamos recebendo hoje através desta lição, que a igreja em Éfeso recebeu através desta carta escrita pelo apóstolo Paulo, também inclui uma compreensão plena, ou seja, uma compreensão completa, não somente clareza intelectual, não é para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O autor aqui diz que o apóstolo Paulo, ele ensina porque ele entende que isso é uma necessidade sine qua non, é uma necessidade que sem a qual o cristão não consegue ter uma vida bem-sucedida no que diz respeito à sua caminhada com Cristo, o seu desenvolvimento espiritual, o seu crescimento espiritual, a sua maturidade espiritual, a necessidade de ter a mente, os olhos da mente iluminado para conhecer e compreender a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança, ok? Então é isso que o Espírito Santo de Deus já está operando dentro de nós, a partir do momento que passamos a estudar e compreender
o propósito da lição de hoje. O primeiro subtópico do tópico 1, e o tópico 1, o objetivo dele, é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O primeiro subtópico diz o seguinte: ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Nós vemos no capítulo 16 essa manifestação de alegria por parte do apóstolo Paulo, dando graças a Deus pela vida de todos os seus eleitos. Ok. Continuando, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, como já vimos na lição anterior, a predestinação, como já aprendemos na lição anterior, a lição de número 3, a filiação, que aprendemos na lição de número 3, o dom do Espírito Santo, que aprendemos na lição de número 3. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Ok. Uma vez que Paulo agradece a Deus pela eleição e a predestinação, pela conversão, pela transformação da igreja em Éfeso, por tudo quanto ocorreu, Paulo agradece ao Senhor e louva ao Senhor pela fé, pela transformação ocorrida, na vida dele. Ele fala aqui no versículo 16: eu não cesso de dar graças a Deus por vós. Agradeço a Deus pela vida de vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações. E no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Muito bem. Aqui nós entendemos que ter sido transformado por Deus, ter tido ter recebido bênçãos, ter tido a vida transformada, eles precisariam da sabedoria e da revelação vinda da parte de Deus, conforme o versículo de número 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. A perceber, irmãos, a glória dessas boas novas, Paulo entende que seria necessário uma instrução da parte de Deus aos seus leitores, a igreja em Éfeso. Eles precisariam ser instruídos, ensinados, doutrinados, porque essa iluminação, essa compreensão, ela só se dá pela instrução, pelo ensinamento. De outra forma não teria como. E aí Paulo se esforça pedindo a Deus para que isso ocorra na vida dos seus leitores, e por isso ele escreve essa carta dando todos esses esclarecimentos e essas exortações da parte de Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo. A capacidade de compreensão só viria por meio do Espírito Santo. Logo, Paulo se posiciona em intercessão em favor desse povo. A esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus na vida do povo teria que ser uma realidade. E Paulo roga, ora, intercede, pede a Deus para que o Espírito Santo de Deus encontre liberdade de agir no meio do seu povo, no meio da igreja, para iluminar os olhos da mente, para que haja uma compreensão por meio do Espírito Santo. E é só por meio do Espírito Santo. Dito isso, eu aqui reforço esse pensamento com essa ideia, com um pensamento que eu anotei aqui, que diz o seguinte:
Só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para que entendamos as riquezas de Deus. Quer entender as riquezas de Deus? Quer compreender a dimensão, a abrangência dessa vocação? Então deixa o Espírito Santo de Deus te envolver, te ensinar, porque somente através dele nós conseguimos essa compreensão e essa presença de Deus. E isso não é somente na parte intelectual, né? Como já dissemos aqui, é na parte espiritual, experimental da nossa vida e conduta cristã na presença do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Primeiro subtópico, falamos sobre ação de graças e intercessão. E Paulo, ele se dedica à intercessão, pedindo a Deus, para que Deus, através do Espírito Santo, e é somente por ele que a igreja compreenderia a esperança da sua chamada, a esperança da chamada. Preciso compreender a esperança da nossa chamada com muita maturidade, né? com muita dedicação, com muito interesse, e também as riquezas da herança e a grandeza do poder do nosso Deus, conforme o versículo 18 e 19 nos diz aqui, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O subtópico de número 2 vai falar sobre a esperança da vocação. O autor da lição diz o seguinte: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Você já despertou o seu entendimento para essa necessidade? Para que você compreenda a esperança da sua vocação? Você já buscou o Espírito de Deus para te instruir nisso? Porque é isso que Paulo está pedindo para Deus. E se Paulo está pedindo isso para Deus em favor da igreja em Éfeso, precisamos entender que é de extremada importância que entendamos sobre isso. E aí, aqui o autor segue dizendo: assim, eles seriam capazes, vejam que aqui fala de capacitação, eles seriam capazes de experimentar, prática, isso aqui fala de prática, e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Sabeis por quê? Na medida que há essa compreensão, na medida que há essa profundidade de conhecimento, meus irmãos, a nossa relação com Deus, ela torna-se muito mais prazerosa. Para alguns, servir a Deus é um peso. Para alguns, estar na presença de Deus é um sacrifício de um alvo inalcançável, inatingível. Mas as pessoas que estão instruindo, nos ensinando, e nós vamos conhecendo com profundidade, com muita clareza, com muita iluminação, né? Os privilégios que nós temos por sermos vocacionados, a nossa busca para com Deus, as nossas orações, as nossas obras, os nossos trabalhos na presença de Deus, deixa de ser um peso, né? Principalmente num mundo de tanta correria, de tantos compromissos que nós temos e vivemos, o que para alguns é um peso,
Para outros, quando tem essa compreensão, esse conhecimento profundo, deixa de ser um peso, né? E aí a gente passa a desenvolver e nos esforçarmos para agradar a Deus em todos os aspectos com prazer, rompendo com prazer e alegria todos os obstáculos, todas as dificuldades, né? A busca, ela torna-se mais incessante, né? Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso de entender e de aprender isso, porque tudo muda na nossa vida, né? Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte, aprendemos isso na lição de número 3. A chamada abrange serviço e santificação no presente, né? A chamada abrange os nossos trabalhos, as nossas obras, tudo que nós fazemos, e uma vida de separação, uma vida de santidade. Isto é achar-se irrepreensível, como aprendemos na última lição, inculpável, viver em comunhão e andar de modo digno. A participação gloriosa no futuro, que compreendem a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, essa é a esperança da nossa vocação. Essas são essas verdades aqui elencados pelo autor da lição, à luz da carta de Paulo aos Efésios, e também aqui uma referência em Filipenses capítulo 3, versículo de número 14, é isso que é a base da nossa esperança, né? Da esperança da nossa vocação. E nós não podemos viver espiritualmente falando sem essa compreensão, sem esse profundo entendimento. Por isso, nós estamos sendo iluminados pelo Espírito de Deus na manhã, na tarde deste dia, a iluminação espiritual do crente, do cristão, do aluno, do professor. Versículo 18. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Então, uma vez que nós somos eleitos, lembra a lição de número 3? Desde da presciência, na sua presciência o Senhor nos elegeu, né? Nós recebemos uma herança. E aqui a ênfase se dá nas riquezas dessa herança, ok? Então vejamos, dando sequência. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Ok, meus irmãos? Riquezas e bênçãos da glória de Deus nas nossas vidas. Então nós temos motivos sobejos para glorificar ao Senhor, de ter uma vida espiritual com mais compromisso, com mais fidelidade, com mais dedicação na presença de Deus, na medida que essa compreensão, esse entendimento torna-se uma realidade nas nossas vidas. O autor segue dizendo aqui, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas boldas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. As riquezas da glória do Senhor. Eu acredito que essa iluminação ela tem por finalidade de nos conscientizar a essa valorização. Eu vejo e percebo muita gente que não leva a sua vida espiritual muito a sério,
por não compreender isso, por não ter a mente, os olhos da mente iluminado acerca disso. E tem muita gente brincando, não dando o devido valor, né? Levando uma vida com Deus aí de maneira muito superficial, muito rasa, sem profundidade. E quando Paulo, ele ora a Deus, quando ele intercede a Deus, ele diz aqui no versículo 16, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E aí ele diz, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Porque Paulo, ele via que a igreja de Éfeso tinha sido abençoada e eles estavam exercendo a fé, mas eles precisavam desenvolver esse conhecimento profundo, ter a mente iluminada, ter essa clareza, porque a vida com Deus, ela não pode ser vivida de maneira superficial de Éfeso. Ok, meus irmãos? A síntese do tópico 1 diz o seguinte: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança da chamada e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Muito bem. Tópico de número 2 diz o seguinte: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza e também a força do poder divino. O objetivo do tópico 2 é salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. O poder de Deus é grande e o poder de Deus opera em favor da igreja, ok? Esse é o objetivo do tópico de número 2. E na introdução desse tópico, o autor diz o seguinte: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Imensurável, não se mede o poder divino, e ele é imbatível, no sentido de que nada pode detê-lo. Ou seja, o poder de Deus não tem adversário à sua altura. Nunca teve, jamais terá. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, Paulo se posiciona como um tradutor, ok? Por quê? Assim como não é tão fácil você aprender o inglês, o francês, o espanhol, não é tarefa fácil, assim como não é fácil aprender um idioma estrangeiro e compreendê-lo, e quando não se sabe, quando não se compreende, há necessidade de um tradutor para que compreendamos. Assim, Paulo se manifesta nesse tópico como um tradutor diante da igreja em Éfeso, para que haja essa compreensão da grandiosidade e a eficácia desse poder. Porque vocês sabiam que tem pessoas que não têm noção? Tem pessoas que não foram despertadas para isso? Essa função que Paulo se posiciona como tradutor, eu preciso dizer aqui que também é uma função, o pastor Maurício está aqui, a missionária, eles podem até me corrigir, entrar aqui na transmissão se eu estiver errado. Essa posição de tradutor é a mesma posição assumida pelos pastores, pelos apacentadores, por você, professor de escola bíblica dominical, em suas respectivas classes. Você é um tradutor. E você precisa se posicionar dessa maneira e passar para os seus alunos, para os membros da igreja sob sua responsabilidade, traduzindo-os a grandeza e a eficácia do poder de Deus, que opera em favor da igreja. Pérbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário.
poder de Deus é extraordinário. Já a expressão seguinte, megatos, que quer dizer grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O poder de Deus é enaltecido na palavra grandeza, no megatos, né? O poder de Deus é enaltecido e esclarecido sobre o seu sobrepujar, né, irmãos? O termo dunamis aqui, dunamis, é traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, é uma força que não tem como medir, mensurar. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, segundo Pedro, capítulo 1, versículo de número 4. Lembra quando você não tinha Jesus Cristo na sua vida, quem você era? Porque quando eu medito nessa expressão aqui do autor, né, da lição, logo a repetição do termo indica que apenas o maior de todos os poderes, que é o poder de Deus, é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Quando eu medito nisso, eu lembro de quando eu vivia sem Cristo na minha vida. Quem eu era sem Cristo na minha vida. E o que o poder de Deus fez na minha vida, no sentido de transformação, de mudança, nada nesse mundo seria capaz de realizar tamanha transformação que ocorreu na minha vida. E por que isso aconteceu? Porque o poder de Deus, o excelente poder de Deus, o imedido, o imensurável poder de Deus, o dunamis, o megatos de Deus, atuou com extremada eficácia na minha, na sua, nas nossas vidas, e hoje nós somos transformados. E aos olhos das pessoas que nos veem, depois da nossa transformação e que nos conheceram antes dela, eles não entendem. E qual a explicação? Poder de Deus. O poder de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 4, a Bíblia diz o seguinte: para uma herança incorruptível, sem mácula, exclusas na esperança da vocação. Não obstante a transformação que este poder opera, ele concretiza com as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, conforme o versículo 18 do capítulo 1. É por isso que o poder de Deus é inigualável. É por isso que o poder de Deus é incomparável. É por isso que não tem competidor, não tem alguém nesse mundo que consegue competir, se igualar ao poder de Deus. Não existe. Subtópico de número 2, do tópico 2, diz o seguinte: a força do poder divino. Olha aqui. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, já no versículo de número 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, conforme Colossenses 1:29. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que também a palavra pantocrator, que atribui aí a Deus o Todo-Poderoso, que traz a ideia de intensidade, finalmente
ischios, que indica o poder indiferente de Deus, inerente de Deus, melhor dizendo. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. O poder de Deus, o poder potencial de Deus, inerente à sua natureza divina, está nele, é da sua natureza, opera em favor dos que creem. Por isso, meus prezados irmãos, se você tem essa convicção, a sua fé te capacita a entender que não existe outro poder que concorre com o poder de Deus, e que o poder de Deus ele é imensurável, inatingível, imbatível. Não há razão para vivermos com medo, inseguros, fugindo dos problemas e das nossas dificuldades, principalmente num período tão difícil e delicado em que o mundo vive em crise. Aqueles que acreditam em Deus têm os olhos da sua mente iluminada para enxergar a grandeza do poder de Deus, a força do poder divino. Ok, meus irmãos? Tenha a sua mente iluminada diante da igreja de Éfeso para que eles compreendam esse mistério. Continuando, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder. Qual é o primeiro exemplo? A ressurreição de Cristo. Poder de Deus. A força do poder de Deus atuando na ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, a sua revelação acima de todo o domínio. De todo o domínio. O Senhor, nosso Deus, Ele destaca a grandeza, a força do seu poder dessas 3 formas. Os 3 principais destaques da força do seu poder está aqui. Ok, meus irmãos? A ressurreição de Cristo, a ascensão à direita de Deus nos céus, Jesus Cristo, e a sua revelação acima de todo o domínio, conforme o versículo 21 e 22, que diz o seguinte: acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ok, meus irmãos? Então, a igreja está bem guardada, a igreja está bem segura, a igreja está bem amparada, a igreja está bem protegida, e nós precisamos acreditar. Por isso que Jesus disse a Pedro, ao apóstolo Pedro: sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma afirmação da parte do Senhor Jesus Cristo para o apóstolo Pedro, para a sua igreja, que deve descansar na força do poder divino. A síntese do tópico 2 diz o seguinte: o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Este maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Ok, meus irmãos? Continuando aqui para o tópico de número 3, o tópico de número 3 diz o seguinte: Cristo, nosso exemplo de exaltação.
Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro subtópico: manifestou em Cristo. O poder de Deus é manifesto na pessoa de Cristo aqui. Nós vamos tomá-lo como exemplo. Não existe outro. Vejamos. Ressuscitando-o dos mortos. Versículo de número 20. O poder de Deus ressuscita Jesus Cristo do meio dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ok? Que exemplo maravilhoso! Não temos outro que supera esse. E nós temos as referências em Atos capítulo 2, versículo 24. O irmão pode conferir depois, nós não vamos aqui trabalhar por conta do tempo. Mas também capítulo 3, versículo de número 26. Capítulo 17, versículo de número 31. E aí o autor segue dizendo: ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dorme, porque o poder de Deus o ressuscitou. Vejamos aí, 1 aos Coríntios, capítulo 15, vamos trabalhar aqui essa referência. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 20 e 20 ao 22, que diz assim: meus prezados irmãos, mas, de fato, olha a expressão, e contra fatos não há argumento, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Poder de Deus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, em Cristo, nós vemos aqui a igreja participando, sendo beneficiada por esse poder. Porque em Cristo nós também seremos vivificados. E por que Paulo afirma isso? Porque Paulo lá, quando ele cai do cavalo a caminho de Damasco e tem um encontro transformador, ele vê o resplandecer da glória de Deus e ele testifica sobre esse poder que ocorreu na vida do Senhor, bem como os outros apóstolos também, que viram o Senhor ressurreto. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. A ressurreição de Cristo nos garante que também seremos ressuscitados em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4,14, Paulo trabalha essa questão. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Aos salvos. Veja que esse mesmo poder está disponível, exclusivo para os salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Isso é conhecido como vida eterna. E vida eterna só aqueles que morrem na presença de Jesus Cristo, que alcança essa ressurreição com este destino. Que destino? A vida eterna. Temos aí João, Evangelho, capítulo 5, versículo 28 e 29, e também temos aí Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20 e 21, que nós vamos ler rapidamente. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que maravilhoso! Que maravilhoso! Meus irmãos, é o Espírito de Deus iluminando os olhos da nossa mente para essa profunda compreensão, necessária compreensão. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo subtópico do tópico de número 3. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. Cristo fora elevado ao trono e nós não temos dúvida disso. Pondo à sua direita nos céus. Então, Cristo ele ainda permanece como o nosso exemplo, né, de exaltação pelo poder de Deus manifesto através do Filho, quando ele é elevado à direita de Deus. Então, aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. No Antigo Testamento nós já encontramos já essa promessa. Salmo de número 110, ok? O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. A vitória de Cristo foi tão grande e ninguém consegue ser tão vitorioso quanto, que o grau de exaltação também foi atribuído a Ele, Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a nossa adoração. Bendito seja Deus. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Olha só, quando lá na lição de número 3 nós aprendemos sobre a adoção, nós vimos que nós recebemos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então veja só, a igreja do Senhor é beneficiada. Esse triunfo também é assegurado. Assegurar quer dizer, está garantido, ok? Aos salvos. E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. É isso. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Precisa de mais prova, irmãos? Precisa de mais evidência sobre a grandeza desse poder? E tendo como exemplo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Olha, para você, meu prezado irmão que me acompanha nesta lição, se você não tinha uma compreensão aprofundada acerca disso e por esse motivo você tinha uma vida espiritual aí que oscilante, 2 meses você está firme, alegre, cheio de esperança, mas 6 meses da sua vida você está para baixo, não tem mais fé, não tem esperança, não tem mais força. A partir do momento que você passa a compreender, a ter os olhos da sua mente iluminados para isso, essa oscilação ela tende a fracassar na sua vida, não terá mais domínio sobre você, porque você vai passar a ter uma firmeza na fé, na sua vida espiritual, independente da circunstância que você vive, dos perigos e dos riscos que você passa, das ameaças que você sofre, e por que não dizermos das perseguições? Porque tudo está garantido mediante o poder imensurável e incomparável de Deus. E o exemplo que nós temos em Cristo Jesus da operação desse poder. Ok, meus irmãos? Muito bem.
Subtópico de número 3, do tópico 3, diz o seguinte: Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. A Bíblia diz a humana, visível, tangível e palpável. Aqui nós aprendemos que também está acima de todo nome que se nomeia. Se o presidente da República, se nós temos aí na esfera política o poder executivo, que fala que é poder, e é poder, mas poder humano, poder terreno, nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder judiciário, e a esses três poderes nós somos subjugados, e a Bíblia nos orienta a obedecer, desde que esses poderes não firam os princípios da palavra. Porque o poder de Cristo, a exaltação de Cristo, está acima desses três poderes. Está acima de todo o poder que se nomeia. Executivo, legislativo, judiciário. Eu não estou aqui querendo dizer que você deve transgredir as leis. Não. Nós devemos obedecer às leis, desde que as leis estabelecidas nesses três poderes não firam os nossos princípios. Ok? Dito isso, nós continuamos aqui. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Duplo benefício. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Versículo de número 22. E segundo, que Deus designou a igreja para a expressão plena de Cristo. Versículo de número 23. O resultado desse triunfo traz esses dois benefícios para a igreja do Senhor. Né? Cristo é o nosso cabeça, Cristo é o nosso comandante, e a igreja foi colocada, posicionada como a expressão plena de Cristo. É através da igreja do Senhor que Cristo é revelado, anunciado, pregado, proclamado. E as pessoas conhecem, o mundo conhecem a Cristo através da igreja. Que privilégio, meus irmãos. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18, nós já fizemos menção aqui desse texto, quando Cristo diz a Pedro, né, que sobre a pedra edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Assim sendo, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4,14. Síntese do tópico 3 diz o seguinte: tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes. E de semelhança a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E esse exemplo de Paulo deve ser seguido por toda a igreja de Cristo na terra. A compreensão, olha só, a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. À medida que compreendemos, valorizamos com mais e mais intensidade tudo aquilo que o Senhor nos fez. E também nos esforçamos para retribuir isso com as nossas vidas, com as nossas obras, em tudo que diz respeito às nossas vidas. Os seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. A compreensão dessa
dessa revelação tem por finalidade transformar as nossas vidas, fazer com que as nossas vidas glorifiquem a Deus todos os dias. Todos os dias. Isso produz crescimento, maturidade, firmeza na fé. Por isso que Paulo ele se posiciona para traduzir isso diante da igreja. Assim como o Espírito de Deus está fazendo conosco nesta lição. Que Deus em Cristo possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, os nossos professores, superintendentes, obreiros, obreiras, alunos de escola bíblica dominical. Que o Senhor possa continuar iluminando os olhos da nossa mente, para que possamos continuar adorando ao Senhor, vivendo em crescimento espiritual, tendo a nossa vida iluminada por Deus, compreendendo a herança da nossa vocação, o sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário, a eficácia do seu poder na vida de Cristo, na ressurreição de Cristo e os benefícios que tudo isso proporcionou para o seu povo e a sua igreja, para valorizarmos, para darmos valor. Sabe quando um filho passa a valorizar o pai? Quando ele entende que não é fácil um pai sair de madrugada para ir para o trabalho, buscar o pão de cada dia, se dedicar, manter uma casa. E quando ele compreende isso, somente quando ele compreende é que ele passa a valorizar o pai. Enquanto ele não tem essa compreensão, dificilmente ele dá o devido valor ao pai e à mãe. Assim eu comparo a igreja, que só vai valorizar, dar o devido valor a Deus, ao seu poder, a essa Amém, amém, irmão Adalberto. Louvado seja Deus, que Deus abençoe o irmão. Abençoe a todos os irmãos que estão aí, para a glória do nome do Senhor Jesus, acompanhando esta aula. Foi uma bênção, graças a Deus. Foi bênção para vocês também? Foi uma bênção para mim, glória a Deus. Um aprendizado muito grande. Que Deus possa continuar abençoando a vida do nosso irmão, evangelista Adalberto. Eu quero aqui, irmãos, também louvar a Deus pela vida de cada irmão que esta manhã participou da nossa ceia, cada congregação simultaneamente, é claro, realizando as ceias do Senhor. Recebemos bastante fotos da comunhão dos irmãos em cada uma das nossas congregações. Quero louvar a Deus pelos irmãos que estiveram ali no Parque Itamaraty, os irmãos local do Parque Itamaraty, uma ceia abençoada, espiritual, uma ceia onde nós ouvimos voz, irmãos, dos irmãos ecoarem, falando em língua estranha, lágrimas sendo derramadas de alegria por estar na presença do Senhor, e isso para nós é motivo de alegria. Então quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que esteve na manhã deste dia, na nossa santa ceia, realizada, é claro, em caráter especial por conta da pandemia, mas espiritualmente foi uma bênção para a glória do nome do Senhor. Tudo transcorreu na mais perfeita ordem. Então quero louvar aos irmãos. Quero avisar aqui aos irmãos que hoje nós não faremos o sorteio que estava programado para hoje, daquela caixa de bombons que foi doada pelo nosso irmão presbítero Jorge, por conta do horário especial que nós estamos veiculando aqui a nossa escola bíblica dominical. É certo que muitos irmãos neste momento já estão almoçando. Você está almoçando aí? Glória a Deus. Eu vou me preparar para essa missão agora. Chegada da Santa Ceia, e nós vamos nos preparar para essa missão agora, logo após o final desta live. Então que Deus possa abençoar aos irmãos. Domingo próximo nós então estaremos continuando com o sorteio, e aí vamos sortear aquela caixa de bombom doada pelo nosso irmão presbítero Jorge. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, a cada um. Daqui a pouco, encerrando essa live, estaremos veiculando as aulas também dos jovens e dos adolescentes. A aula dos jovens ministrada pelo nosso irmão presbítero Rogério, dirigente da nossa congregação em São João Novo,
e a aula dos adolescentes foi ministrada pelo nosso irmão presbítero Wanderson, que é a segunda pessoa na nossa congregação em Vila Eunice, a quem eu quero aqui render louvores a Deus pela vida dos nossos distintos irmãos. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Logo após a live da escola dominical, iremos fazer a reapresentação do culto infantil, que veiculamos na quarta-feira, foi uma bênção. E às 19h30, se Jesus não voltar até lá, estaremos mais uma vez no culto online, mais uma live louvando o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, que dê uma tarde de paz a cada um. Os irmãos que estão trabalhando em caráter de plantão, as nossas congregações, que Deus possa abençoar o plantão dessa noite. Os irmãos estão com as igrejas em franco funcionamento, é claro, em caráter de plantão, mas Deus está se fazendo presente nos plantões que os nossos irmãos estão ali orando, clamando o nome santo do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Bondoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela oportunidade nos dada, Senhor, na tarde deste dia, de poder, Senhor, aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, através, Senhor, do ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão aí do outro lado, meu Deus, assistindo esta aula e glorificando o Teu nome. Peço as Tuas bênçãos também sobre a vida do nosso irmão evangelista Adalberto, que aqui está conosco, a nossa irmã missionária Lisbiane, sempre companheiros, Senhor, nessa jornada, nessa tarefa, Senhor, de propagar o Teu Evangelho através das aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu oro, Senhor, pela nação, eu oro pela Tua igreja, eu oro por cada lar, por cada servo Teu, pedindo ao Senhor que abençoe, Senhor, a cada um com toda sorte de bênção. É o que eu te peço e certo, Senhor, nos ouve. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Coloque suas mãos em posição de receber as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus. Até às 19h30, se Jesus não voltar até lá. Fique com Deus. Deus em Cristo Jesus os abençoe.